Olá pessoal, eu sou o David e hoje nós vamos conhecer um pouco da história da música no período medieval. Música medieval é o termo dado à música típica do período da Idade Média na história da música ocidental europeia. Considera-se que esse período tem início com a queda do Império Romano, terminando aproximadamente em meados do século XV. Durante a Idade Média, a relação entre a arte e o sagrado era muito forte. Nas igrejas medievais, as pinturas e esculturas tornavam as passagens e ensinamentos bíblicos mais acessíveis à população, e o canto gregoriano encantava os fiéis por seu caráter solene e sereno. Existem poucos registros da música no período medieval, pois havia sobre o mundo uma grande influência da igreja. O conhecimento e as riquezas estavam sob seu domínio. Todos eram impostos a viver em função da religiosidade. Sendo assim, os compositores da época tinham como opção criar músicas a favor da igreja, para missas e conductos, que eram as procissões onde obtinham boas recompensas, ou música no estilo moteto, composições feitas contra o governo que era regido pelas igrejas. Geralmente, essas canções eram apresentadas pelos trovadores, que iam de cidade em cidade para contar histórias e levar informações através de suas músicas, que serviam como uma espécie de pombo-correio daquela época. Os instrumentos musicais medievais eram muito utilizados para acompanhar as cantigas dos trovadores e também para executarem as danças. Assim, eram mais encontrados na música não litúrgica, ou seja, não eram muito utilizados dentro das igrejas. Vale lembrar que a música medieval era predominantemente vocal e muito conectada à prática religiosa, sendo comuns o canto-chão e os coros, por exemplo. Mas mesmo com todo esse efervescer da música vocal, existiam vários instrumentos musicais com timbres e sonoridades incríveis nesse período. Vamos lá conhecer alguns deles? Começamos pela flauta doce. Sim, a maioria já está familiarizada com esse instrumento que é utilizado até hoje. Porém, tem origem desde muitos séculos atrás. A flauta doce nessa época era geralmente construída de madeira e foi um dos instrumentos mais populares do período medieval. Viela de roda. A viela de roda era conhecida por muitos outros nomes. Faz parte dos instrumentos de cordas friccionados como o violino e possui esse nome pois o som é gerado através do girar de uma manivela. Alaúde. Instrumento bastante antigo e de procedência árabe. O alaúde foi introduzido na Europa através da invasão moura na Espanha. Foi a partir do século XIV que o instrumento foi se tornando mais popular na Europa e se instalou fortemente durante a Renascença. Tambores. Nem toda música é formada só pela melodia. Também precisamos dos instrumentos de percussão para marcar seu ritmo, principalmente nas danças. Vale falar que nas danças era muito comum encontrar a combinação dos tambores com as flautas, em que o instrumentista tocava a flauta com uma mão e o tambor com a outra. Órgão medieval. Outro instrumento musical medieval é o órgão, que tem uma das origens mais antigas. Diferentemente dos outros instrumentos, o órgão era mais encontrado dentro das igrejas na música litúrgica. O órgão da Idade Média era um pouco diferente do que conhecemos atualmente. Esses instrumentos poderiam ser portativo ou positivo. O primeiro era bastante pequeno e, como o nome já diz, era fácil de ser transportado. Você consegue imaginar andar, carregar e tocar um órgão ao mesmo tempo? Pois é, era justamente isso que o músico fazia. Andava com o órgão e tocava com uma mão as teclas e com a outra acionava os foles. Charamela. Outro instrumento medieval incrível é a charamela, que era um instrumento de sopro parecido com o oboé. Vale falar que praticamente não sobreviveram instrumentos deste período, mas podemos visualizar como eles seriam através das imagens. Saltério. Não podíamos nos esquecer do lindo saltério, que tem uma origem para lá das antigas. Comparado aos nossos instrumentos musicais modernos, o saltério parece ser bem diferente. Porém, pode-se dizer que é um instrumento de 7 a 10 cordas pinçadas, similar a uma harpa ou cítara, mas possui uma caixa de ressonância trapezoidal ou triangular.
Existem vários formatos deste instrumento, podendo ser tocado com um arco e também com um martelo. Esse foi um breve resumo da história da música no período medieval. Espero que tenham gostado e até a próxima.